Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos em Cristo, salve Maria Imaculada. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos 30 dias preparatórios para a consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de nossa querida Mãezinha Maria. Nós estamos nos 12 dias iniciais, hoje é o sexto dia, meditando as virtudes propostas por Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje nós iremos meditar a mortificação. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe para nós o seu joinha, por favor, porque isso muito nos ajuda, principalmente porque a gente é bem pequenininho. E se você sentir no coração, manda esse vídeo para alguém. De repente alguém precisa ouvir essas palavras, né? De repente vai iluminar os estudos de outra pessoa também. Amém? Dito isso, vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos iniciar. Hoje estaremos meditando a mortificação. Esse tema não é um assunto tranquilo, né? Porque mortificação primeiro que toca em vários pontos, né? Delicados da nossa vida, né? E nós não gostamos, né, de ir e visitar as nossas fraquezas, né? Ou que as nossas fraquezas sejam esfregadas na nossa cara, né? Mas nós pedimos o auxílio do Espírito Santo e da Virgem Maria, que você possa acolher essa palavra na caridade, né, no amor. E eu também, porque eu também preciso ouvir isso tudo que eu vou falar, né? Então, vamos iniciar. Queremos utilizar-se do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 25. Jesus nos diz: o que aborrece a sua vida neste mundo, guarda para a vida eterna. Meus queridos, esse tema, um outro ponto de que ele não ser fácil de ser abordado, é porque a pessoa ela precisa ter progredido já um pouquinho na sua vida espiritual. Nós já vimos no nosso curso muito sobre o pecado original, a concupiscência, aquela tendência que eu tenho de querer tirar Deus do lugar dele e achar que eu tenho que sentar ali dizendo para Deus tudo que ele tem que fazer no mundo, né? Aquela mentira que a serpente nos contou, né? Que Deus não era digno de confiança, né? Que o que Deus tem para mim não é bom, né? Isso tudo é concupiscência, isso tudo é o famoso pecado original. Uma das consequências do pecado original, é claro, além de nós já termos perdido o paraíso, é que o pecado original ele perverteu muitas coisas no nosso ser, perverteu o nosso espírito, perverteu a nossa carne. Então, a mortificação ela vai buscar a purificação do que foi pervertido pelo pecado. Então, ela vai buscar a purificação da nossa carne, dos nossos sentidos, dos nossos membros, das nossas inclinações, né? Tanto as psíquicas quanto as espirituais, né? Tudo isso a mortificação vai procurar ordenar. Mortificação vem de morte. Como assim, Ana? Vou matar a carne? É isso? Não, não é isso, né? Nós já sabemos que a carne é algo muito especial para Deus, né? A gente viu lá no credo, na meditação, na pequena meditação do credo, que a carne ela há de ressuscitar no dia do juízo final. Então, a nossa carne é muito querida por Deus, né? Então, não é nada daquela heresia que, vamos então matar a carne porque a carne é ruim e aí a gente eleva o espírito. Não, nós vamos matar os desejos desenfreados da carne. É isso que nós buscamos com as mortificações. Frei Gilson vai nos dizer que ou a pessoa ela exala cheiro de mundo, cheiro de pecado, ou ela exala o cheiro de Cristo, da santidade. E nós buscamos esse segundo grupo. São Paulo nos diz em suas cartas que ele prega a Cristo crucificado. E por que São Paulo diz algo dessa magnitude se São Paulo já tinha se encontrado pessoalmente com Jesus, né? Ele sabia que Jesus estava vivo. Porque São Paulo sabia do valor do sofrimento, né? Ele via os exemplos de Jesus, né? Todo esse exemplo de sofrimento exposto também na vida do nosso Salvador. Se nós pensarmos,
nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou nem entrar nos méritos da paixão, né? Nosso Senhor, ele fala com uma das beatas que a gente tem na igreja, que nós deveríamos nos internar nas horas de sua paixão, né? Esse é o tremendo significado da mortificação para o nosso Senhor, né? Mas nós não vamos nem entrar nos méritos da paixão, que nós já meditamos ali nesses últimos dias, né? De Sexta-feira Santa, Sábado Santo, né? Tudo isso nós vemos meditando com a ajuda da igreja, né? Nós vamos falar da vida de Jesus pregressa à sua condenação. Jesus já começou pelo seu nascimento, né? Ele nasceu no coxo onde os animais comiam, apoiado em palha. Não nasceu numa cama confortável nem nada. Nasceu no duro, né? Ali junto com os animais, né? Sem grande dignidade. Na verdade, sem um mínimo, né, de dignidade ali, né? Claro que Nossa Senhora e São José fizeram o que eles podiam por ele, mas Nosso Senhor Jesus nasceu sem honras, né? Depois ele ficou todo aquele tempo da vida dele no anonimato. Depois, quando ele começou a pregar, ele já sofria perseguições. Na sua própria terra, as pessoas queriam matá-lo, né? Levaram ele uma vez para o monte para poder julgá-lo de cima de um monte, porque não suportavam suas palavras, né? Mesmo assim, Jesus continuava. Várias vezes ele se retirava, passava noites em claro, não tinha o que comer, o que beber. Em uma de suas falas, né, na Bíblia, ele diz: até os passarinhos têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Pensa no cansaço de Jesus, né? Todas aquelas peregrinações, né? E o povo todo indo atrás de Jesus, então a multidão que estava sempre em volta. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né, de estar num lugar muito cheio, né? Lá em Belo Horizonte a gente tem a Feira Hippie, né, de Belo Horizonte, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. Meu Deus, aquilo ali é um desespero. É gente empurrando o tempo todo, é gente atrás de você, é gente grudada em você. Pensa, era uma multidão seguindo Jesus, né? Era esse ambiente o tempo todo. Em um outro evangelho, né, o evangelista nos conta que Jesus ele vai para uma outra margem com os discípulos, com pena dele e dos discípulos, para poder descansar um pouco. E quando chega na outra margem, ele vê que uma grande multidão já o aguardava. Então, a caridade, a preocupação que Jesus tem com aquelas pessoas, com a alma daquelas pessoas, faz com que ele se mortifique, né? Faz com que ele deixe o descanso para depois e vá atender os irmãos. Eu gostaria de trazer para vocês, hoje eu estou aqui amparada pelo Dom Chatar no livro A Alma de Todo Apostolado. O Frei Gilson já fez até uma direção espiritual meditando sobre esse livro. Nós estamos aqui no capítulo que ele versa especificamente sobre a mortificação. E aqui ele vai nos trazer assim, São Paulo nos diz: trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então, que nós possamos começar a ter esse discernimento. O que é trazer no nosso corpo o sofrimento, a morte de Jesus? Amém? Pensando nisso, nós vamos adentrar um pouco, né? Como efetivamente me mortificar? Para aqueles que quiserem ver, né, o que efetivamente a igreja ela diz, tem aqui o Catecismo Católico, né? Catecismo da Igreja Católica. No número 1434 ao 1439, isso tudo que eu estou falando com vocês tem lá, tá bom? Bom, como me mortificar? O Padre Paulo Ricardo vai nos contar assim, muitas pessoas, elas começam a achar que para fazer mortificação, ela vai ter que ajoelhar na pedra, ela vai ter que usar longas saias, vai ter que usar cilícios, né, com as correntes apertadas, né, e às vezes viu aquele filme fatídico do Código da Vinci, né, e acha que tem que se dar chicotada. E a pessoa começa, meu Deus, eu vou ter que fazer isso tudo? Não, gente, calma. O Padre Paulo Ricardo vai nos iluminar e ele vai fazer uma comparação. Nós não estamos no tempo do Padre Anchieta. O Padre Anchieta, quando ele veio ao Brasil e catequizar os índios, pensa nos índios, né, naquela época. Os índios, eles eram povos que tinham uma vida muito aguerrida, né? Tinham combates, muitos combates, viviam na natureza, né? Então eles andavam descalços, então os pés já eram bem calejados, né? Saíam, colocavam sua vida em perigo o tempo todo para trazer comida para a sua tribo, né? Já enfrentavam vários animais, várias doenças, tudo, né, no calor do corpo, com algumas ervas que eles tinham à sua disposição.
né? Passava um frio, passava um calor, as comidas não tinham uma cocção, né? Não era um alimento mega cozido, né? Pratos diferenciados, né? Não, nada disso. Não era uma vida muito confortável. Então, para aquele povo, nessa situação, uma mortificação que poderia realmente fazer alguma coisa com o corpo dele era a questão da autoflagelação. Então, se flagelar, se machucar e tudo. Nós não vivemos nesses tempos, né? Nós vivemos em outra realidade. Então, aí já ficamos com a primeira advertência, né? A cada um cabe a sua mortificação. Então, não sou eu que vou dizer para você o que Deus te pede para mortificar. Eu sei o que eu preciso me mortificar e vou pedindo a cada dia a Deus para que Ele me ilumine. O que eu preciso adentrar, o que eu preciso, né, trazer o meu corpo. Você também peça a Deus o que você precisa fazer. Eu vou trazer alguns exemplos nessa aula, nessa pequena meditação, né? E de repente isso já te toca o coração. Mas caso contrário, vá pedindo a Deus essa graça. O catecismo vai nos dizer que um excelente caminho para nós iniciarmos essa caminhada de mortificação é o que nós vimos na quaresma, né? Jejum, oração e caridade, ou esmola, né? Então, se você não sabe por onde começar, um bom caminho é por aí. Vamos iniciar falando do nosso corpo. Como mortificar o meu corpo, Ana? Bom, eu vou começar falando dos alimentos, né? Eu posso pegar e eu quero muito comer uma boa comida hoje, muito temperada, então eu posso tirar os temperos daquela comida, né? Fazer uma comida mais insossa, tirar o sal, tirar a pimenta. Eu posso até colocar algumas ervas que eu sei que vai deixar um pouco mais amargo. Né? Santo Afonso Maria de Ligório fazia isso, ele colocava até absinto na comida dele para que ficasse amarga. Né? Eu posso jejuar. O que é o jejum, Ana? Nós já vimos aí, né? Saímos da quarta-feira de cinzas, a sexta-feira da paixão, que são os 2 dias mínimos que a Santa Mãe Igreja nos pede o jejum, né? Ao menos o jejum da igreja. O que é isso? Uma refeição completa no dia e 2 refeições que não vão te saciar, né? 2 refeições que você come pela metade. Ele se encerra às 18 horas da tarde e depois você prossegue sem exageros. Nada com exageros, né? Então, é bom que a gente daí se abstenha de bebidas alcoólicas, né? Realmente, faça daquele dia ali um dia de mortificação. Eu posso prosseguir nessa questão do jejum, posso passar jejum a pão e água, depois eu posso passar a jejum de sucos, depois eu posso passar a jejum de água, né? Se eu já tiver, né, numa caminhada longa, né? Tem que ter uma preparação para isso. Tem um livro, eu não tenho ele aqui, mas tem um livro do Monsenhor Jonas Abib que ele fala só sobre tipos de jejum. Né? Esse último da água é engraçado, tem uma pregadora, Alessandra Santos, que ela conta que ela foi fazer o chamado jejum de Esther, né? Acho que é jejum de Esther mesmo o nome. E você passaria 3 dias sem comer nada, só tomando água. Ela disse, meu Deus, no primeiro dia eu achei que eu fosse morrer. No segundo dia eu achei que eu fosse arrancar a cabeça de todo mundo. No terceiro dia, quando eu estava quase acostumando, acaba. Né? Então, assim, é claro que você está começando agora, não vai pegar um jejum de Esther de 3 dias, pelo amor de Deus, né? Mas essas são só exemplificações. Meus queridos, essa questão de olhar o tempo todo a cruz de Cristo é difícil. Por isso que os santos, quando a gente olha a vida dos santos, são exemplos de grande sacrifício, né? Sempre tem exemplos de grandes mortificações, né? Mortificações heróicas. Né? Nós estamos falando algo um pouco mais simples, tá? Nós podemos pensar nos nossos vestuários, nossos calçados. Uma etiqueta, às vezes, que incomoda na camiseta, na calça, na calcinha, na cueca, né? Às vezes um calçado que aperta um pouco, tem um elástico. Ao invés de você trocar aquele calçado, aquela roupa, oferece aquele dia que você estiver com aquela roupa, aqueles momentos, oferece a Deus como mortificação. Isso também é uma mortificação. Nós temos aí as mortificações do corpo, né? Eu posso fazer também uma abstinência com muita vontade de comer um macarrão bem gordo, né? Então, eu vou entregar a Deus essa abstinência. Eu não vou comer esse macarrão por 3 dias, né? Ou por um dia só, né? Esse pequeno sacrifício a Deus. Nós também temos as mortificações dos nossos sentidos, dos nossos membros. Durante o nosso curso, eu até passei para vocês naquele grupo fechado do Telegram. Se você quiser fazer parte, clica aqui embaixo na descrição. Eu passei uma pregação do Frei Gilson, né, que ele vai dizendo sobre a questão dos olhos, a questão da mão, né? Se o seu olho te leva a pecar, arranca-o. Se a sua mão te leva a pecar, arranca. É melhor você entrar no reino de Deus com uma mão só do que ter as duas e ser jogado no inferno, né?
o Frei Gilson ali já nos iluminou bastante. Mas eu vou ainda pincelar algumas coisas, né? Nossos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, boca e tato. Vamos nos recordar, o pecado entra muito pelos nossos olhos, né? O que a gente olha, a gente passa a desejar, pensar, 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 e aquilo desce para o coração e se torna uma vontade. Então, que nós possamos cuidar os nossos olhos, principalmente nesse mundo de hoje. Cuidar os nossos celulares, né? Os nossos olhos nos celulares. Cuidar onde o nosso olho vaga na academia, na rua, no trabalho. Né? Nós precisamos cuidar muito com esses membros. Né? Eles vai nos levar a pecar. Questão ainda do vestuário, com um pouco dos olhos, né? A gente precisa também cuidar do nosso vestuário. Às vezes a gente ganha uma roupa muito bonita, ou a gente está com um corpo muito bonito, né? E a gente às vezes cai naquela vanglória, né? De querer mostrar isso. Precisamos saber os lugares em que nós estamos. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui à academia e tinha uma moça andando na academia. Sabe aqueles filmes que às vezes passa num horário impróprio, aí aparece alguém pelado e aparece uma tarja preta cobrindo as suas partes íntimas? A moça parecia que estava com um negócio daquele, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ela usava um top reto, preto, e um shortinho preto também, só cobrindo ali o essencial. Então, assim, não é olhar os outros com olhares de julgamento, mas é prestar atenção. Às vezes, os vestuários das outras pessoas vão nos levar a pecar, ou pelo julgamento, ou por olhar e desejar. Aonde você também está levando os irmãos com o seu vestuário, o seu comportamento? Isso também é um tipo de mortificação para nós, certo? Nossos ouvidos, cuidar com as músicas que nós ouvimos, né? Aquelas músicas de corno, né? Que fala o tempo todo, vou encher a cara, vou matar mesmo, né? E tudo, eu não vou aceitar chifre, né? Olha, isso são... Gente, a gente precisa cuidar com o que a gente ouve, porque começa a refletir nas nossas ações. Claro que nós temos um filtro, né? Mas que nós nos atentemos nisso. De repente, mortifica o ouvido também, né? Nossa fala. Hoje nós temos falas muito fortes, né? Nós somos um povo que nós falamos muito palavreado, né? Às vezes até não é nem palavreado, mas são palavras que já caíram no uso comum. Como, danado, safado, moleque, né? Gente, a gente precisa cuidar que essas palavras, elas advêm de nomes de demônios. Né? Então, se a gente já falou ontem que um demônio é um leão que ruge em torno da nossa casa, tentando adentrar e fazer ele todo mundo perder, se ele vem sem ser chamado, imagina se você chamar o bicho, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Nosso tato. Tem pessoas que sofrem doenças, dores, né, terríveis. De repente, pega aquele dia, ao invés de você ir reclamar da sua dor para outra pessoa, cala e oferece a Deus. Nos lembremos que as nossas mortificações, elas têm valor a Deus quando ela é feita no silêncio, né? Se você quer contar para todo mundo o que você está fazendo e tudo, você já está recebendo as glórias humanas. Então, Deus não vai te glorificar lá em cima, né? Então, e lembra do Evangelho, quando você fizer esse tipo de mortificação, de jejum, se lave, né? Se perfume, deixe o seu semblante terno, né? Um rosto plácido, calmo, né? Não é, agora hoje eu vou jejuar, eu vou matar todo mundo, né? Gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? Não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer, não é falta de caridade com as outras pessoas, tá bom? Gostaria de falar com vocês também um pouco sobre agora as nossas inclinações. Como assim nas nossas inclinações? Nossas inclinações psicológicas, espirituais, né? Bom, nós temos alguma veia de consumismo hoje em nós, né? A gente vê muita coisa na internet, é muita ostentação, é muita coisa, e nós começamos a comprar muita coisa de forma desenfreada. Eu digo isso, assim, por experiência própria. Eu já fui uma pessoa muito consumista. Eu luto com isso, né? Todos nós devemos sempre lutar com isso. Mas eu já fui uma pessoa que fiquei muito perdida no vício do consumismo. Comprava muitas roupas, muitos livros, muitos sapatos, muita coisa, né? E eu vi que eu não precisava de nada disso. Um livro que me ajudou muito nessa caminhada foi esse aqui, ó, Vidas e Milagres de Santa Clara. Aqui conta a história de Santa Clara, que viveu ali no tempo de São Francisco de Assis, né? Os dois eram ali da mesma ordem, né, praticamente, e os dois tinham a mesma regra de vida, que era a questão ali da pobreza, do desapego do espírito do mundo e tudo mais. E esse livro que mexeu muito comigo.
Eu tirei muita coisa do meu guarda-roupa quando eu li esse livro, né? E eu comecei a entender como que o consumismo era ruim para minha alma, né? Então, esse tipo de inclinação é ruim. Ah, se você é daquelas pessoas um colérico, você se irrita, né, com facilidade, né, a questão da ira. Então, nós possamos nos cuidar com isso. Santo Afonso Maria de Ligório era um santo muito irado, né? Então, pensa, ele era chefe da ordem dele, né? Ele era superior. Ele consegue domar o seu corpo de tal forma que chega ao ponto de que os irmãos já vinham, né, às vezes com aquelas concupiscências, né, aqueles pecados assim, que iria tirar Santo Afonso do centro, sabe? Aquilo ali era completamente contra a ordem dele. Mas por essa ordenação do espírito dele, ele passa a ser um santo dócil, ele consegue ordenar isso, né? Ser autoridade, mas de forma firme e não autoritária, né? Então a mortificação vai nos ajudar nisso também. Falamos no nosso curso de São Francisco de Sales, que era outro santo que era colérico, que também começou a ser manso, né? Enfim, vou dar um exemplo que eu e você somos reféns, eu estou sempre falando nesse exemplo porque não tem como. Em alguma hora da vida você vai passar por esse benditinho, que é o trânsito. Né, o trânsito sempre tem um abençoado, né, que não dá uma seta, você tem que adivinhar para onde é que a criatura vai, te fecha, um motoqueiro, alguém que avança o sinal vermelho, alguém que não para na parada obrigatória. Né, às vezes, infelizmente, vem até alguém a sofrer um acidente com você, né? Então, que nós possamos também nos mortificar no trânsito, né? Que coisa mais feia, né? Católicos abaixando o vidro até, né, para xingar os outros, né? Faz gestos e mais gestos e coisas feias, né? É uma mortificação a gente também poder ordenar isso. É claro que eu tô falando que não é para você mais usar buzina, não é isso. Né? A buzina ela tá ali como um sinal de advertência. Existem horas que a buzina ela é necessária para evitar um acidente, né? Agora, descer a mão na buzina, assustar as pessoas, ameaçar as pessoas, tudo, gente, isso não é de Deus, né? Por favor, usemos o trânsito para nos mortificar, não para nos envaidecer. Né? Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, a questão de cunho sexual, tanto para casados quanto para solteiros. Nós vamos falar disso mais a fundo amanhã, né? A gente vai estar tratando da pureza do corpo e do espírito, mas que nós pensemos, né, que os nossos corpos, ainda que eu tenha uma inclinação desordenada, qualquer que seja ela de natureza sexual, que eu possa usar a minha sexualidade para a honra e glória de Deus, né? Amparado na palavra. Né? Isso é uma mortificação, isso é uma grande mortificação, né? Que nós não percamos essa de vista. Outro ponto que eu queria trazer é a questão da preguiça. Isso é uma coisa que acontece com todos nós hoje em dia, né? Às vezes a gente está lá no sofá, aqui no zapiando, às vezes no Instagram, né, e tudo. Ou às vezes a gente só tá jogado no sofá assistindo uma série, um filme. E já viu que quando alguém te chama, ou quando o telefone toca, alguém te tira daquele seu estado ali, a gente fica irritado. Se você já passou por isso, você sabe o poder do pecado na carne. Né? Aquilo ali, essa sua irritabilidade, é a sua carne gritando: eu quero prazer, eu quero isso aqui, né? De repente, usa esse seu momento como uma mortificação para Deus. Eu queria ficar aqui, eu mereço um descanso agora, mas eu vou me levantar. Eu não vou descansar, eu não vou dormir até tarde. Eu vou me levantar e eu vou trabalhar mais um pouco, né? Sem xingar todo mundo, né? Sempre falando isso. Nossas lágrimas, né, nos dias de hoje, sofrimentos, as lágrimas são um tipo de mortificação. Né? E também queria trazer para vocês Santa Teresinha. Santa Teresinha foi uma santa que ela tinha muito medo das grandes mortificações, né, heróicas dos santos, né, os mártires, né, o São Francisco de Assis, né, que dormia no chão. Ela já não tinha saúde muito boa, então ela tinha muito medo de que Deus a chamasse nessas grandes mortificações. Então Santa Teresinha ela propõe a pequena via, né, que é a mortificação, é a santificação nas nossas pequenas ocasiões do dia a dia, né, a pequena via. Então, que nós possamos sofrer as humilhações no dia, né? Às vezes o marido chega e te dá uma palavra azeda, às vezes é um empregado que te chega e te trata mal, né? Alguém na comunidade, principalmente para aqueles que servem na igreja, né? Infelizmente na igreja sempre tem alguém que tá num dia azedo, né? Tá num dia amargo, né? Sofra aquilo ali na humilhação, silencioso, entrega para
para Jesus, né? Entrega nas chagas de Jesus. É claro que aqui cabe uma outra advertência, né? O Padre Paulo Ricardo também nos fala sobre isso. Se você precisa pensar consigo mesmo. Isso que eu estou sofrendo está fazendo outras pessoas sofrerem comigo? Se esse for o caso, pare. Como assim, Ana? Se eu sou um pai de família e eu estou sofrendo humilhações no trabalho, e essas humilhações, por exemplo, elas estão me tirando o pão de cada dia, ou elas estão me tolhindo a possibilidade de alavancar o meu sustento da minha família, ou eu sou um chefe de uma ordem, né? E eu estar sofrendo, eu estou fazendo um grupo inteiro sofrer junto comigo. Deus não quer isso, né? Deus quer o bem, né? Então a gente precisa pensar nos outros, né? Então não faça isso, não vá por esse caminho. Amém? Queria trazer uma outra película do Evangelho, né? Por que a mortificação ela é tão importante, né? Jesus vai nos dizer: esse povo parece honrar-me, poderia dizer o Senhor, mas honra-me apenas com os lábios. Seu coração está longe de mim. Quando nós nos mantemos apenas na oração, nós não nos mortificamos e nós estamos achando que nós estamos servindo e crescendo na vida espiritual, toma cuidado. Às vezes nós estamos ficando reféns do mundo, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, eu queria dizer para você que é para nós nos atermos nessa questão do mundo, né? Por que é tão difícil hoje para nós falarmos da mortificação, entendermos a mortificação sem ficarmos chateados? Porque o mundo, ele tem um lema hoje, né? Ele tem uma máxima. Com certeza você já ouviu. O importante é ser feliz, né? Faça tudo o que você quiser, porque o importante é ser feliz. Se eu tenho uma sexualidade desordenada, não importa. O importante é ser feliz. Se eu estou com o meu corpo acima do peso, eu não estou falando aqui, gente, que é pecado ser gordinho, tá? Mas se eu sei que o Espírito Santo, ele habita o meu corpo, que a carne é importante para Deus, e eu tenho a possibilidade, né? Eu tenho os meios de contornar essa obesidade, e não, eu só vou comer aqui mais um pedaço de torta, né? O importante é ser feliz. O meu casamento está difícil, eu estou brigando muito com o meu cônjuge, meus filhos estão muito difíceis. Deixa o filho lá para a escola cuidar, né? Separa desse matrimônio. O importante é ser feliz. Quem nunca ouviu uma frase assim? Chega, não, Deus não quer seu sofrimento, não. Chega, Deus não quer sacrifício. Né? Ainda usa o evangelho de uma forma errada. Né? Jesus nos fala, Deus não quer sacrifício, no sentido de que os sacerdotes, eles tinham uma vida extremamente podre, extremamente hipócrita. Nesse sentido, sacrifícios não teriam valor para Deus. Matar animais, né? Fazer aqueles sacrifícios que eles se propunham lá, os jejuns, com a alma tão bitolada, tão corroída, daí de fato Deus não quer sacrifício, ele quer sua conversão, certo? Então que nós possamos ordenar essa parte nossa também, né? Não deixemos as coisas para os outros fazerem, né? Um papel que está no chão, o papel cai no chão do banheiro público. Pega o papel, nem que seja com outro papel, pega o papel e joga no lixo, não é para a faxineira fazer. Né? Gente, que nós possamos nos ater nessas questões do mundo. Isso é muito importante. O nosso corpo é como uma criança. A criança não precisa de limites. O nosso corpo, a nossa carne também precisa de limites para que o nosso espírito cresça bem. O que impõe limites à nossa carne para entender que eu não sou o dono do mundo, eu não faço tudo o que eu quero, são as mortificações. Que o Espírito Santo possa te ajudar nesse encontro do que você precisa fazer para Deus. Eu quero finalizar com uma frase aqui do nosso Dom Chatar, né? Ele vai nos dizer assim: cuidado com o mundo, inimigos da cruz, esses cristãos efeminados que julgam coisa indispensável verem-se rodeados de todas as comodidades, cederem a todas as exigências do mundo, entregarem-se a seus prazeres desordenados, seguirem apaixonadamente todas as suas modas, esses cristãos que se ofendem com essa palavra, que já não compreendem, mas que, sem embargo, Jesus Cristo disse para todos: se não fizerdes penitência, todos perecereis da mesma maneira. A cruz, segundo a expressão de São Paulo, tornou-se para eles um escândalo. Que nós não sejamos assim, né? Que nós possamos amar a nossa cruz, efetivamente carregar ela como Jesus carregou em sua paixão.
abraçado, sabendo que ali tem valor de santificação. Amém? Que nós possamos pedir à mãezinha querida Maria essa graça agora, né? Ela que se mortificou tanto durante toda a sua vida, sempre se colocando em segundo plano, sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, com tanto sofrimento, que ela possa nos iluminar e nos dar forças a avançar nesse degrau de santidade. Vamos então para as nossas recitações do dia de hoje. O Ave Estrela do Mar e Vinde ao Espírito Criador. Se você não tem o seu livro aí com você, as orações estão aqui embaixo na descrição. Ave do mar estrela, de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz da entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível. Sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo, sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos a meditação de hoje. Amanhã teremos a pureza do corpo e do espírito. Beijo, queridos! Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Até amanhã!